Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um estudo aqui do Livro dos Médiuns. Queria agradecer ao Arthur, ao Cláudio, ao Rui e a todos que estão assistindo, né? Então, Rui, nos fale um pouco mais desse capítulo. Pois não, Eric, queridos amigos, vocês de casa, nossas saudações, nossa rogativa a fim de que os bons espíritos possam nos inspirar nesta que é a sequência da leitura, do estudo sobre o capítulo que vimos estudando desde a semana retrasada quanto aos médiuns especiais. Na verdade, uma classificação vasta de Kardec, tendo em vista a diversidade das faculdades mediúnicas. Então, vamos dar sequência por este item 193, terceiro, que nos mostra a classificação segundo o gênero e a particularidade das comunicações. Vejamos, segundo este prisma, nós temos, primeiro, os médiuns versejadores. Obtêm, mais facilmente do que os outros, comunicações em verso, muito comuns para maus versos, muito raros para versos bons. Médiuns poéticos. Sem serem versificadas, as comunicações que recebem têm qualquer coisa de vaporoso, de sentimental, nada que mostre rudeza. São, mais do que os outros, próprios para a expressão de sentimentos ternos e afetuosos. Tudo nas suas comunicações é vago. Fora inútil pedir-lhe ideias precisas. São muitos comuns. Eu já aqui peço licença para registrar a minha atenção quanto aos médiuns poéticos, se eles têm sido muito confundidos na análise que fazemos da escala espírita presente em O Livro dos Espíritos, questões 100 e seguintes, conforme a estatura, o nível, o patamar de progresso moral e intelectual. Nós temos diversas classes, né, integrando 3 ordens dos espíritos. Né? E me parece que, dada a nossa inclinação cultural, nós tendemos a confundir essa faculdade poética, essa maior expressão de bons sentimentos, com os atributos que são dos espíritos superiores, dos espíritos sábios, dos espíritos perfeitos, como se o espírito bom fosse, por definição, também intelectualmente completo e desenvolvido. Essa é a impressão que eu tenho, que ainda nos deixamos seduzir muito por belos versos, sem prestar atenção nas demais qualidades que caracterizam e nos levam a classificar os espíritos como mais avançados, menos avançados do ponto de vista intelecto-moral. Os amigos concordam? Tem um outro ponto de vista? Eu vejo que no começo dos estudos que se preconizam no movimento oficial, costuma-se fazer leitura de versos. É muito comum a leitura de versos na abertura de sessões, de trabalhos. Me parece que, querendo despertar sentimentos, eu não entendo muito bem o porquê disso. Arthur, Cláudio, Eric. Amigos aí, eu não sei, eu também tenho uma dificuldade muito grande, nunca trabalhei, ou pelo menos presenciei esse tipo de mediunidade em ação. O que me parece é que nós estamos tão dispersos, né? Não só aqui no Brasil, mas como no mundo inteiro,
A questão mediúnica parece que foi relegada a segundo plano, ou terceiro, ou quarto, e você não tem mais. Hoje, quando você vê uma tabela dessa daí, uma classificação dessa daí feita por Kardec há 170, 180 anos atrás, as minúcias que ele foi buscar e tal, ninguém mais tem esse cuidado, né? Hoje se colocou aí numa cesta ou numa peneira aí meia dúzia de tipos mediúnicos e não se interessa mais por nada, tá? Então você não vê mais, pelo menos eu, embora eu compulse muito pouco os grupos aí, porque está difícil, você não vê mais alguém procurando ou mostrando algum trabalho desse tipo aí, né? Me parece, eu até vou procurar ver depois, tem um companheiro aí no Face que até eu vou ter que fazer um meia-culpa com ele, porque ele sempre responde com quadras, né? E um pouquinho que eu fui ver isso aí, as poesias, os versos, além de ter essa questão do sentimento aí, né? Ela tem que ter uma métrica, né? Eu não conheço isso, não sei nada disso. E a gente até no começo ironizou um pouco essa coisa dele, me parece que ele tem até alguns livros escritos, e ele claramente deixa claro que isso é uma mediunidade que ele tem. Eu vou até procurar saber depois para passar para os amigos aí. Meio confuso, porque a gente não conhece essa área aí, mas é uma pena, porque eu vou dizer até eu mesmo, a gente tem algumas nuances mediúnicas aqui que eu não tenho capacidade de classificar. Eu acho que isso daí se perdeu, né, no meio do movimento, e no movimento mundial, porque Kardec recebia muito trabalho, né, do mundo inteiro. E hoje, com toda essa facilidade aqui, parece que você não consegue Você não consegue, o pessoal parece que desinteressou realmente. É uma pena, viu? Uma coisa para se pensar aí, viu? Esse trecho do Livro dos Médiuns e o comentário do Rui me fez lembrar de uma frase de Allan Kardec que consta na Revista Espírita de 1863, no mês de maio, que ele diz: no mundo invisível como na Terra não faltam escritores, mas os bons são raros. Então eu acredito que realmente você encontrar alguém que efetivamente, né, um espírito que vem através de um médium, né, e que faça, no caso, as poesias, né, e realmente sejam de boa qualidade e que sirvam aos propósitos do espiritismo, deve ser bastante raro, né? Por isso que a gente vê tanta coisa e às vezes olha e veja, quer dizer, né, não vê tanta qualidade ali, não vê tanto conteúdo. Eu acredito particularmente, né, que a poesia bem feita, porque como o Cláudio bem disse, existe uma técnica para isso, né? Os bons poetas realmente são raros, né? Então, como eu dizia anteriormente, se é uma poesia, um poema bem feito e que ainda por cima traga um conteúdo elevado, eu particularmente não teria nada contra. Acredito que vá realmente tocar os corações, possa tocar os corações, seja um bom até início de reunião, para às vezes apaziguar ali os ânimos, que às vezes a pessoa chega da rua muito espavorida, muito agitada, né? Nada contra, desde que não vire um ritual, né? E que as pessoas realmente se concentrem no conteúdo, particularmente não vejo nenhum problema. A questão está, como nós estávamos falando, né? Juntar realmente uma qualidade poética razoável com o conteúdo espírita. Aí realmente eu não conheço nenhum trabalho que una essas duas qualidades. É bem importante isso que foi dito, porque muitas vezes os espíritos mistificadores eles se utilizam de palavras bonitas, né, de conceitos morais de Deus, alma, caridade, para melhor impor seus sistemas, né? Então a gente não pode analisar uma comunicação apenas do ponto de vista estético, né? Tem que analisar o conteúdo doutrinário, e muitas vezes falta isso. As pessoas se apegam mais a belas palavras
do que aos conceitos em si, se tem coerência lógica, racional, né? Então é preciso passar o crivo da razão e pegar o conceito pela sua questão lógica, né? É claro que se for uma poesia tem também o aspecto estético, né? Mas muitas vezes as pessoas elas só se apegam à estética e ignoram a questão racional da comunicação. Só para dar uma palhinha ali, acho que o negócio é cultural, né? No nosso país, eu falo por mim, foi difícil até me acostumar a ler, porque não há esse hábito, não há essa educação cultural. No resto do mundo, me parece que até em países que tinham, por cultura, uma média de leitura altíssima, com a internet, com essas coisas, parece que parou tudo, né? Aí você entra para a questão espiritual ou espiritualista, a coisa realmente parece que bloqueada. E aqui no Brasil, eu vou falar só um pequeno exemplo para vocês. É uma treta que eu causei há muito tempo atrás, viu, Arthur? Parei de causar treta. É uma época em que a gente tentou, há muitos anos atrás, estudar Kardec em grupos de bate-papo. Começava a entrar o pessoal e encher com as coisas do Divaldo. Eu me lembro bem aquela antológica série O Homem não sei o que lá, de psicologia, né? O Homem Integral. Rapaz, aquilo me deixava eu de saia justa. A gente fez uma brincadeira lá, que depois me arrependi muito e parei com isso aí e tal. É muito simples. A gente começou a teclar aqui e encher de palavrinhas bonitas, fazendo umas rimas, umas coisas aqui, mas na hora ali no teclado. Gente, se você assinasse ali Joana de Ângeles, todo mundo iria aceitar. Então a gente viu que o negócio realmente é cultural. Tá? Precisa tomar até um pouco de cuidado com isso. A gente fez umas brincadeiras desse tipo aí. E na época a gente tinha até tinha um jovem que estava, acho que no segundo ano de psicologia, e quando o pessoal entrava e punha essas tiradas dessa série O Homem Integral da Joana de Anjos lá, esse rapaz chamava a gente no reservado e falou: olha, é brincadeira que vocês digam que isso daí é espiritismo. Porque eu estou no segundo ano de psicologia e a gente iria rir muito de um livro desse daí. Então, aí você falava para o pessoal do meio, o pessoal te bloqueava você. Então é complicado, viu? Agora imagina alguém vir aí e realmente, como a gente diz, é muito raro você ter um espírito com conhecimento de poesia, conseguir um trabalho através de um médium e conseguir passar um bom trabalho. E a aceitação é quase nula. Então, é quase que impossível hoje, né? Uma pena, porque poderia se fazer belíssimos trabalhos. Enfatizo, nada contra a poesia, né? Nada contra a expressão sob esse viés estético. A questão é que encontramos, vez ou outra, uma confusão de propósitos da linguagem do texto. O espírita lê a poesia e a encara como uma fonte doutrinária, não é como se fosse ali filosofia, como se fosse ciência. Então, aí é que está o perigo, porque eu já li verso para falar de um caso, sem citar nomes, em que o espírito fez excelentes rimas, emocionou falando de coisas boas, mas lá pelas tantas ele diz: olha, não critique nunca, né? Não questione jamais. Então, quando ele faz isso no contexto de uma poesia e as pessoas encaram isso como um ensinamento espírita, a coisa complica, degenera, porque o espiritismo, enquanto filosofia, preconiza a crítica. Claro, crítica civilizada, crítica polida, mas, sem dúvida nenhuma, é por meio dela que nós vamos desenvolver o nosso conhecimento e progredir espiritualmente.
E aí, quando as pessoas começam a decorar esses versos, dizendo: olha, li no verso do livro tal, que não podemos criticar, jamais, aí deturpa, né, o aprendizado espírita e a nossa própria emancipação espiritual, que passa, né, por esse viés da fé raciocinada, de fazer os porquês para tirar nossas dúvidas, para aprofundar a nossa visão sobre as leis, que são as leis morais divinas, com as quais devemos nos enquadrar. Então, é essa a ressalva que fazemos. Nada contra a poesia. Vamos seguir, então, médiuns positivos. Médiuns positivos, suas comunicações têm, geralmente, um cunho de nitidez e precisão, que muito se presta às minúcias circunstanciadas, aos informes exatos, muito raros. Médiuns literatos não apresentam nem o que há de impreciso nos médiuns poéticos, nem o terra-terra dos médiuns positivos. Porém, dissertam com sagacidade, têm o estilo correto, elegante e frequentemente de notável eloquência. Aí me causou, meus amigos, um certo assombro. Eu tenho que discernir entre médios positivos e literários, não é? O literários fica meio termo dos positivos e poéticos. Mas vejam até onde vai esse discernimento de Kardec, não é? De colocar de um lado coisas que são precisas e nítidas, mas de outro, aqueles que se destacam pelo nível de precisão e nitidez, né? Então, a mim, causa admiração, na verdade, não é? Mas uma grande dificuldade, uma grande responsabilidade na prática ter que separar esses dois grupos. Eu acredito que seja uma questão de estilo mesmo, né? Como ele está dizendo ali. Os positivos praticamente não se utilizam de figuras de linguagem ou versos, nem de poesia, né? Já os literários, eles já, né, parece que tramitam ali, trafegam entre os dois, né? Não são tão positivos, não, né? Como está dizendo, nem terra-terra, nem tão terra-terra como os médiuns positivos, mas também não chegam a ser médiuns versejadores ou poéticos. É bem interessante mesmo essa classificação que Kardec dá. Compara o Livro dos Espíritos com uma obra de Leon Denis, por exemplo, né? O Leon Denis, com a eloquência, usa muita figura de linguagem, o texto fica mais longo, né? E o Livro dos Espíritos, de autoria dos Espíritos Superiores, é aquela coisa bem, né, positiva, valorizando ao máximo as palavras. Eu já comentei aqui um médium que a gente tem um longo trabalho com ele, a gente classificou ele como um médium intuitivo, né? Mas ele poderia entrar muito bem nisso daí, porque ele pega um assunto e disserta ali 1 ou 2 folhas, e fica aí entre essa questão de falar coisas positivas e ao mesmo tempo usar versos, tá? E fecha o assunto com a eloquência muito precisa. Eu pensando aqui agora, esse médium poderia até ser classificado também como um médium literário, tá? Eu vou pegar um pouco do material dele aí, vou, quem sabe uma hora passar para os amigos para analisarem. Sigamos médiuns incorretos.
podem obter excelentes coisas, pensamentos de inatacável moralidade, mas num estilo prolixo, incorreto, sobrecarregado de repetições e de termos impróprios. A incorreção material do estilo decorre geralmente de falta de cultura intelectual do médium, que, então, não é, sob esse aspecto, um bom instrumento para o espírito, que a isso, aliás, pouca importância liga. Tendo como essencial o pensamento, ele vos deixa a liberdade de dar-lhe a forma que convenha. Já assim não é com relação às ideias falsas e ilógicas que uma comunicação possa conter, as quais constituem sempre um índice de inferioridade do espírito que se manifesta. Meus amigos, então, por esta passagem, nós temos que diferenciar a prolixia vinda do espírito inferior, né, que fala muito e diz pouco, e a prolixia da interpretação, né, da autoria do médium ao passar a comunicação. Isso é muito interessante, não é? Porque, pelo menos da minha parte, a tendência seria sempre imputar ao espírito o estilo da comunicação. Isso é um cuidado que a gente foi aprendendo com o tempo aqui. Quando começamos a lidar com os grupos familiares, ou seja, você tinha mais tempo, mais comodidade para observar e você tem mais familiaridade com o médium, porque ele frequenta a sua casa ou você frequenta a dele. A gente começou a conhecendo melhor o médium, a pessoa do médium, a gente tem melhor instrumento para diferenciar isso aí. A gente teve aqui, tem ainda, por exemplo, médiums, que você sabe que o alcance cultural desse médium é muito pequeno. E então você sabe que as incorreções que estão ali na mensagem não são do espírito. A ideia geral ali é muito boa, mas o médium não consegue passar com a cultura que tem. A gente hoje tem um cuidado muito... E é como o Rui disse aí, antigamente se botava tudo nas costas do espírito. Aquela mania da gente aprendeu errado no começo, que o médium era apenas um instrumento. O médium é um instrumento passivo, tudo vem do espírito. E a gente foi vendo que, na grande maioria dos casos, às vezes as incorreções estão ali no médium, ou no grupo até, que não dá condições a esse espírito. Principalmente quando se trata de médium intuitivo, né? E tem uma outra coisa, né? O espiritismo é uma doutrina que demanda muita precisão na linguagem. Então, por vezes, talvez a linguagem poética, se comece a se adentrar muito na questão propriamente doutrinária, ela pode dar ensejo a múltiplas interpretações, aí realmente fica complicado, né? Então, é preciso ter esse cuidado. Então, talvez por isso que, às vezes, as poesias, elas têm essa questão estética mais apurada em função de apenas, né, passar algum sentimento, porque quando talvez não seja o meio mais adequado do ensino espírita ser apresentado. O espiritismo, ele sendo uma ciência, ele requer uma linguagem positiva, né? E como foi bem dito, isso pode ser por causa do médium, né? É a velha questão do animismo, né? Como se diz no movimento espírita, se ficou com esse termo, né? O médium sempre influencia não só no intuitivo, mas também nos outros casos. Então, você precisa, talvez evocando por um outro médium, discernir se aquilo é da linguagem do espírito ou se vem da influência do médium, né? Porque o médium é como uma peneira, né? Sempre deixa algo dele, deixa uma impressão ali.
Então você Tem, precisa tem, discernir. tem uma questãozinha também, viu, que a gente foi notando com o tempo. A gente precisa ter muito cuidado quando a gente procura, nas questões doutrinárias passadas mediunicamente, vamos dizer, um índice de correção muito acima da média. A gente esquece que existem poucos espíritos que foram espíritas ou que procuraram conhecer o espiritismo. Quando a gente começou a inquirir alguns espíritos que vinham, traziam belas palavras de moral, etc. e tal, quando a gente inquiriu isso, eles falaram, não, eu nunca fui espírita. Eu estou conhecendo o espiritismo agora através de vocês. Eu estou passando apenas a minha ideia de moral, de conhecimento e de experiência moral que eu tive. Então, a gente precisa, às vezes, quando busca um pouco de excelência nessa questão doutrinária, passada pelos espíritos através de um médium, você filtrar essa questão do médium, né? Da cultura do médium, a capacidade do médium, e também do espírito. A gente até uma vez brincou muito. Você tem poucos espíritos com conhecimento de doutrina dando comunicação. Pelo próprio tempo. São, vamos dizer aí, arredondando, 170 anos de conhecimento doutrinário. Se a gente tiver, nós estamos no máximo na segunda encarnação em contato com a doutrina, mas no máximo. Então, a gente começou a ter uma noção de que, às vezes, a gente esperar uma correção doutrinária trazida pelos espíritos ainda é muito cedo. É claro que você vai ficar sempre ali filtrando, sempre ali peneirando tudo que vem dos espíritos quando lida com a questão doutrinária, com a questão moral doutrinária, mas é preciso tomar um pouco de cuidado quanto a essa questão aí. Bem lembrado, Cláudio. Você me faz lembrar uma época em que estive num grupo e para lá levei os ensinamentos de Kardec na condição de instrutor, né, de facilitador de estudo. E em certa mediúnica eu levei um puxão de orelha do, dos guias do grupo, não é, que se identificavam como padres, né, da reticidade. Olha, Rui, o espírita, você tem que respeitar a nossa maneira de ensinar. Então rolou um estresse, não é? Então isso precisa ser dialogado com muito respeito, afinal nós professamos a liberdade de consciência, a liberdade de crença, mas existem muitos irmãos, de fato, que são espíritos benevolentes, entretanto estão apegados às suas crenças, né? E desejam uma certa um respeito e também uma certa reverência quando eles são aqueles que estão liderando o trabalho e de repente a gente está chegando e dizendo não, em espiritismo doutrinariamente não é assim, é assado, não é? Então isso realmente tem que ser trabalhado com muito tato, com muita, né, ponderação, para que não crie atritos desnecessários, seja entre os encarnados, seja entre os desencarnados, entendendo que todos somos estudantes de espiritismo. Podemos seguir, então, médiuns historiadores. Os que revelam a aptidão especial para as explanações históricas. Esta faculdade, como todas as demais, independe dos conhecimentos do médium, porquanto não é raro verem-se pessoas sem instrução e até crianças tratar de assuntos que lhes não estão ao alcance, variedade rara dos médiuns positivos. Como entender, meus amigos,
essa categoria e também a seguinte, que ainda vamos citar, considerando que no mesmo livro, o Livro dos Médiuns, Guia dos Médiuns Evocadores, aprendemos que os espíritos não nos vêm com autorização para ensinar tudo pronto sobre as ciências. Temos médiuns historiadores, eles estão sempre avançando esse sinal que nos impele ao trabalho e não à consulta aos espíritos em se tratando de conhecimento que podemos adquirir por pesquisa? Eu conheço um caso, né, bem interessante ligado ao GEAC, né, de um grupo de médiums que está trabalhando junto com o Carlos Cef Bastos, que pesquisa, né, a questão da história do espiritismo, tal. Mas quando vem uma comunicação sobre isso, né, eles não tomam como verdade, só se for confirmada a posteriori por documentos históricos, né. Então, ou seja, a comunicação não serve para provar fatos históricos, só se os documentos vierem a provar posteriormente, né. A comunicação serve mais em relação aos fatos históricos, ensinar também um fato moral, né, junto. Né? Mas como o Rui bem falou, as comunicações não servem para adiantar o conhecimento científico. Né? Mesmo que traga informações científicas, você tem que deixar aquilo de molho até a ciência futuramente vier confirmar ou desconfirmar. Basicamente isso. Como diz aí, muito raro, né? Pouco se vê falar. E outra coisa também, a gente tem algum contato com alguns amigos espirituais que de vez em quando passam alguma informação histórica, mas eles próprios são os primeiros a dizer: essa é a minha ideia desse fato. Tá? A gente teve durante um tempo aqui um bom instrutor espiritual num grupo aí, mas é engraçado, quando se tocava de fatos de história do espiritismo ou de questões doutrinárias, ele era bem peremptório. Eu não conheço doutrina, eu não conheço a história da doutrina, estou estudando agora com vocês. Em outras questões, ele dava um palpite ou outro, mas ele sempre deixava claro que era a sua opinião e era o seu palpite sobre o assunto. Como o Rui bem adiantou aí, os demais também, é preciso também cuidado, né? Como em tudo. E a gente verifica que há obras que, principalmente aquelas que querem remontar à época de Jesus, que é o que atrai mais a atenção, e que foram descobertas uma série de pontos que não encaixavam, né? Então, realmente é preciso todo cuidado e fazer como esse grupo aí que o Eric mencionou, né? Pode até deixar o espírito falar ou os espíritos falarem, agora não de antemão tender a acreditar que aquilo ali vai ser uma descrição fiel dos acontecimentos. Devam realmente ser confirmadas pelo estudo, né, por provas positivas e não ficarmos atrelados tão somente ao relato mediúnico. Então, eu particularmente sou até bem liberal no sentido dos espíritos efetivamente se comunicarem, mas o problema está em se aceitar tudo que venha dos espíritos sem qualquer tipo de análise crítica, né, aceitar por aceitar só porque está vindo dos espíritos. Isso é uma postura, inclusive, que os espíritos inferiores se aproveitam para, então, começar a passar uma série de informações imprecisas e até mesmo inverdades. Salvo engano, tem um acadêmico aí, um colega nosso no Rio de Janeiro, não é, Eric, que fez resenhas sobre obras psicografadas, né, que citam história do movimento cristão, não é, e com
identificação de erros, não é? De coisas inconsistentes que não passam pelo crivo do cientificamente estruturado, não é? Então isso, veja bem, né? É uma arma para os inimigos do espiritismo ridicularizá-lo, não é? Dizer que aquilo ali é a má qualidade da doutrina espírita. Na verdade, é a opinião pessoal de um espírito, é o que ele passa, romanceado ou como narrativa histórica, que precisa ser examinado sobre o crivo da razão, sobre o crivo da pesquisa que busca evidências para calçar, né, essa narrativa. Bom, o próximo aí também vai entrar no mesmo assunto, mas como o Rui disse, a própria doutrina recomenda isso. A gente sabe que hoje, se passar pelo crivo da questão histórica já comprovada, da questão científica já comprovada, a gente sabe que acredito que mais de 90% das obras do movimento aí não passam, infelizmente. E a gente teve ou tem ainda, muita gente tem, essas obras aí como de cabo a rabo genuína, e não são. Tá? Basta um pequeno exemplo aí, um pequeno estudo de pessoas, de profissionais, vamos dizer assim. Ó, esse romance aqui está falando de fatos históricos. Passa pelo crivo de um historiador. Esse romance aqui está falando de medicina. Passa por um estudante, um professor de medicina, e a gente sabe que não passa, infelizmente. Realmente. E outra, muitos desses relatos históricos eu percebo que são utilizados para envaidecimento dos médiuns ou de um grupo, tipo localizá-los num momento histórico como tendo uma importância muito grande, e fica aquela coisa, né, que você foi isso, você foi aquilo, sempre figuras importantes, né, reis, rainhas, faraós, enfim, ou que você exercia uma missão muito especial. Então, claro, isso até pode existir aqui ou ali, mas é uma tônica muito utilizada pelos espíritos fascinadores para incensar o orgulho de um grupo ou de um médium, ou um ou mais médiuns específicos, de modo que eles sejam mais facilmente convencidos e se abra a guarda, e que abram a guarda mais facilmente. Muito bem. O mesmo se diga em relação aos médios científicos, tópico seguinte, não é? Que Kardec assinala: não dizemos sábios, porque podem ser muito ignorantes e, apesar disso, se mostram especialmente aptos para comunicações relativas às ciências. Como é que nós podemos interpretar aí essa ignorância, né? Dentro da vastidão dos matizes de progresso intelectual, devemos distinguir os bem informados sobre uma dada ciência daqueles que são realmente sábios ou intelectualmente desenvolvidos. Acho que é por aí, não é? Eu acho que esse caso aí entraria nos pseudo-sábios, né? Que seja, tem muito conhecimento, pode ter muito conhecimento de ciência, né? Mas eles não têm a evolução moral, né? E a sabedoria, né? Propriamente. Né? Então, isso é bem comum na escala espírita. Vocês podem ver que está na terceira ordem, os pseudo-sábios, né? Que podem ter muitos conhecimentos, mas são sistemáticos, né? Introduzem sistemas através das comunicações. Então, seria diferente dos espíritos sábios já da segunda ordem, né? Que aí tem conhecimento, mas tem já um avanço moral maior. Já tem a sabedoria, né? Eu interpreto aí especificamente que seriam médiuns. Bem, estou aqui tentando interpretar um pouco mais.
que seriam médiuns que talvez na presente existência não tenham lá uma cultura tão vasta, um conhecimento tão vasto, mas que talvez aí tenham uma vivência numa uma anterior encarnação que lhes tornem, como está dizendo ali, especialmente aptos para comunicações relativas às ciências. Né? Talvez seja uma das explicações para que médiuns com pouco conhecimento, por vezes, se apresentem muito aptos para esse tipo de comunicação. Lembrando sempre que nós estamos falando dos médiuns e não propriamente da escala espírita, né? Ok. Vamos aos médiuns receitistas. Tem a especialidade de servirem mais facilmente de intérpretes aos espíritos para as prescrições médicas. Importa não os confundir com os médiuns curadores, visto que absolutamente não fazem mais do que transmitir o pensamento do espírito, sem exercerem por si mesmos influência alguma, muito comuns. Médiuns religiosos recebem especialmente comunicações de caráter religioso ou que tratam de questões religiosas, sem embargo de suas crenças ou hábitos. Médiuns filósofos e moralistas. As comunicações que recebem têm geralmente por objeto as questões de moral e de alta filosofia, muito comuns quanto à moral. Todos estes matizes constituem variedades de aptidões dos médiuns bons. Quanto aos que têm uma aptidão especial para comunicações científicas, históricas, médicas e outras, fora do alcance de suas especialidades atuais, fica certo de que possuíram, em anterior existência, esses conhecimentos, que permaneceram neles em estado latente, fazendo parte dos materiais cerebrais de que necessita o espírito que se manifesta. São os elementos que a este abrem caminho para a transmissão de ideias que lhes são próprias, porquanto em tais médiuns encontra ele instrumentos mais inteligentes e mais maleáveis do que num ignaro. Isso é importante. Erasto. Pois não, Eric? Isso é importante, né? Que muitas vezes o médium ele não tem aquele conhecimento na vida, né? Mas isso ele traz de existências pretéritas, né? E isso fica e o espírito se utiliza disso, né? Por isso que tem muitos médiuns até que falam, comunicam em outras línguas ou analfabetos que eles conseguem escrever, porque isso pode já ter auxílio de um conhecimento latente, né? Então aquele conhecimento intuitivo, né? Que Kardec fala no Livro dos Espíritos, a intuição. Isso vale tanto para os médiuns intuitivos quanto os mecânicos, não é? Seguindo, médiuns de comunicações triviais e obscenas. Estas palavras indicam o gênero de comunicações que alguns médiuns recebem habitualmente e a natureza dos espíritos que as dão. Quem haja estudado o mundo espírita em todos os graus da escala, sabe que espíritos há cuja perversidade iguala a dos homens mais depravados
e que se comprazem em exprimir seus pensamentos nos mais grosseiros termos. Outros, menos abjetos, se contentam com expressões triviais. É natural que esses médiuns sintam o desejo de se verem livres da preferência de que são objeto por parte de semelhantes espíritos e que devem invejar os que, nas comunicações que recebem, jamais escreveram uma palavra inconveniente. Fora necessário uma estranha aberração de ideias e estar divorciado do bom senso para acreditar que semelhante linguagem possa ser usada por espíritos bons. Amigos, que remédio prescrever a esses nossos irmãos médiuns que estão às voltas com tais influências e companhias? Difícil, né, amigos? Porque eu nunca encontrei nesse grau aí, mas a gente encontrou médiuns em situações muito comprometedoras, e acho que o conselho mais correto é que estudem, né? Mas é muito difícil. Chega-se a um grau de, às vezes, de fascinação, de perturbação, que é interessante. O médium realmente não consegue perceber o alcance e o inconveniente daquilo. Bastou dizer que é de espírito e se aceita. É uma coisa muito, quase que de praxe, viu? A gente vê muito isso. Ah, mas eu recebo comunicação dos espíritos. A gente já comentou aqui, aliás, eu vi ela essa semana, não quis conversar, porque ela também não quer mais conversar com a gente. Mas recebe as mensagens na casa dela e bate na porta das famílias para entregar mensagem. E geralmente a mensagem dos espíritos é reclamando de partição de herança, por que tal pessoa está fazendo aquilo, que não é para fazer aquilo outro. E ela já foi aconselhada várias vezes, não só pela gente, como por outras pessoas. Até já foi caso de polícia aqui na cidade. Ela deu uma sorte, porque na época o comandante de polícia era o presidente de um centro, então pediu para algumas famílias que foram levar ela até a delegacia para deixar para lá. Foi para o centro espírita, foi instruída, foi se feito tudo o que foi possível. Mas, ao que a gente sabe, ela ainda continua de vez em quando fazendo essas coisas. Pena, porque diz que a última vez que a gente conversou com ela, alguns anos atrás, ela disse que o que disseram que isso é uma missão dela. Mas a gente analisou por muito tempo as mensagens, o teor das mensagens, as condições de recebimento dessas mensagens, e é absolutamente antidoutrinário. Mas não houve, infelizmente não houve. Alguns médiuns, quando chegam nessas questões aí, e por mais que venham coisas estranhas, se aceita porque é dos espíritos, infelizmente. Cláudia, é importante pontuar que se pode até tolerar, de início, nas turmas de desenvolvimento, não é que se pronuncie, não é, com mais espontaneidade tudo que vem à mente, para não inibir nesse processo de amadurecimento da faculdade mediúnica. Nesse ponto, eu penso que seja tolerável. Mas uma vez experimentado, seguro, o médium, ele deve realmente fazer o filtro. E, além disso, procurar educar-se, né, moralmente, para se ver livre de tal influência. Arthur. Não, é exatamente isso que eu ia realmente dizer. No início, realmente é bastante comum até
né? Depois, quando ele é mais experimentado, filtrar. E se realmente, como você falou, isso continua, então ele tem que começar, né, se educar no sentido bem amplo da palavra, né? Não só em relação à mediunidade, mas em relação aos próprios pensamentos, às próprias ações, né? Porque às vezes é necessário que o indivíduo também faça esse esforço para que ele, né, possa sobrepujar essas dificuldades e até mesmo que essas companhias espirituais melhorem, né? Porque realmente deve ser bem, bem chato, né? Como diz ali no texto, que esses médiuns não devem se sentir nada confortáveis, né? E como diz ali, devem invejar os que nas comunicações que recebem jamais escreveram uma palavra inconveniente. Eu tenho um caso na família em que uma pessoa bem próxima, ela até se dizia médium de atração, e ela usava isso como uma desculpa para ela sempre atrair espíritos desse jaez, né? E analisando bem friamente, era uma pessoa que estava compatível, digamos assim, com aquele tipo de comunicação, por causa do temperamento, né? Um temperamento muito difícil, né? Então você acaba se cercando dessas companhias, né? Então é preciso que a pessoa faça essa autoanálise para verificar, será que eu não estou sendo eu a atrair esses irmãozinhos, né? Será que o meu comportamento, os meus pensamentos não estão um pouco aí problemáticos demais? Então, né? Claro que se ela verificar que isso não vem acontecendo, aí começa-se a verificar outras causas. É interessante, Arthur, esse exemplo aí que a gente já teve aqui. A questão da mediunidade, do tratamento dos médiuns, é uma coisa muito delicada. A gente já identificou médiuns, por exemplo, que realmente começam dessa maneira. O comportamento, às vezes, moral do médium atrai semelhante. Uma vez esse médium, como se diz, desenvolvendo a sua mediunidade e se educando, o que acontece? Ele continua atraindo para a reunião esses mesmos tipos de espíritos que vão sendo auxiliados. A gente tem muitos exemplos aqui. Seja pela escrita, pela fala e até pelo comportamento físico. Chega-se a um grau, o tal do desenvolvimento mediúnico junto à doutrina, que o médium ele é capaz de discernir até que ponto ele pode permitir que o espírito atue física, mentalmente, pela fala, pela escrita, e muitas vezes, graças a Deus, a gente tem essa oportunidade de trabalhar com médiums durante seu início, meio e fim da mediunidade. O médium é capaz de avisar, falar, olha, tem um espírito aqui, ele quer escrever umas coisas, o que você acha? Vamos permitir, é como o Rui disse, tem que ter uma naturalidade, porque você não pode querer que um espírito desequilibrado, só porque está num ambiente equilibrado, ele se transforme magicamente. Agora, o médium e o grupo é que vai discernir até que ponto a questão vai. E a gente tem vários exemplos aqui, tanto pela escrita, pela fala. Alguns médiums, às vezes, você nota, porque você conhece o médium, que ele está ali impaciente ou até irritado com a presença ali, e ele fala, ó, o cara quer que fale umas coisas aqui, e eu não vou falar. Ponto final. Quer que escreve, eu não vou escrever. Ou então, quando é necessário, a gente tem alguns exemplos aqui, o espírito quer ali ofender, etc., alguém que está presente, o que o médium faz? O médium, olha, eu vou escrever e o dirigente ali é que vai decidir se isso vai ser passado, ou como que isso vai ser passado. Não é o espírito nessa situação, é que vai ali determinar o que ele faça ou não. A questão do trabalho mediúnico, a gente é suspeita falar que a gente é apaixonado por ele. Tá?
Isso que, como foi dito, né? Se estiver no desenvolvimento mediúnico, né, você pode deixar o médium mais livre, né? Mas isso pode até resultar numa obsessão simples depois, caso continue, né? Então é bom ter atenção isso. E depende também, acredito, do tipo de mediunidade, né? Se é intuitivo, se é mecânico, se é mecânico, né? Acho que o médium intuitivo tem mais controle de podar um pouco a comunicação do que o médium mecânico. Né? Então depende também do tipo de médium que está se atrapalhando. Né? Aqui nas nossas análises a gente sempre faz considerações em tese, né? Como o Cláudio bem falou, é preciso analisar caso a caso, né? Verificando essas variantes que o Eric citou, para se chegar a um denominador comum para saber o que realmente está acontecendo. É interessante, Eric, você comentar aí a questão do médium mecânico. Durante muitos anos a gente trabalhou com esses conceitos aí, né, dentro da órbita doutrinária, até que uma época alguns amigos espirituais que dirigem esse grupo que a gente participa, eles nos esclareceram assim, olha, o médium é mecânico, mas o estudo da doutrina é livre. Então, o que eles pediram para nós? Que esses médiuns que tivessem a mediunidade realmente mecânica, quase que totalmente mecânica, ele, uma vez envolvido, o médium já não tem mais condições de interferir, precisa de alguém externo. Então, a direção tem que ter um estudo bom, e esse médium tem que aprofundar mais ainda no estudo, escala espírita, as questões mediúnicas de comportamento e a questão moral. O que aconteceu ao longo dos anos? O próprio médium mecânico, conhecedor da mecânica da mediunidade, quase que inconscientemente já começava a trabalhar melhor a sua mediunidade. A ponto que hoje, por exemplo, esses amigos espirituais nos disseram alguns anos atrás assim, como vocês realmente se dedicam, nós vamos fazer o possível da nossa parte para que vocês tenham, tanto médium quanto dirigentes, uma maior compreensão da mecânica envolvida em todas as comunicações. Então, isso vem vendo num crescendo. Então, a gente tem médiums que realmente a gente sabe que são mecânicos, é médium que atua aí durante 30 minutos, 1 hora, 2 horas dentro de uma reunião, e você não consegue que ele te passe depois uma palavra, qualquer coisa que ele tenha feito, tá? Agora, ele sabe que ele vai ser usado, ele sabe a mecânica do uso mediúnico, então ele realmente, até inconscientemente, consegue trabalhar melhor. Podemos seguir agora para a quarta parte. Classificação segundo as qualidades físicas do médium, item 194. E aí nós temos médiuns calmos. São aqueles que escrevem sempre com certa lentidão e sem experimentar a mais ligeira agitação. Médiuns velozes. Escrevem com rapidez maior do que poderiam voluntariamente no estado ordinário. Os espíritos se comunicam por meio deles com a rapidez do relâmpago. Dir-se-ia haver neles uma superabundância de fluido que lhes permite identificarem-se instantaneamente com o espírito. Esta qualidade apresenta às vezes seu inconveniente, o de que a rapidez da escrita a torna muito difícil de ser lida por quem quer que não seja o médium. É mesmo muito fatigante, porque desprende muito fluido inutilmente. Isso aí, Médiuns, pois não. Rui, só ontem mesmo,
Ontem a gente teve uma reunião com a médium, aí até pela internet aqui que a gente trabalha. Essa questão tanto pela escrita quanto pela fonia, né? Uma das dificuldades desse tipo de mediunidade aí é perder. O médium não consegue captar tudo que o espírito está, como se diz, jorrando fluidicamente para ele ali. Também é uma questão de treinamento e de hábito. Muitas vezes, seja numa mensagem escrita ou falada que a gente grave, o médium depois tem que dar uma repaginada naquilo para catar os hiatos ali que ele perdeu. Embora a ideia em si está ali, faltam às vezes palavras, faltam o término, às vezes, de uma frase ali. Realmente, e é fatigante. O médium, às vezes, passa uma mensagem, ou pela fonia, ou pela escrita ali, e realmente você vê que é cansativo para o médium. O médium precisa de uns minutos depois para retomar a sua naturalidade. Muito interessante, Cláudio. Isso se aplica especialmente aos médiuns intuitivos. Podemos, né, de velozes, fazer calmos certos médiuns intuitivos que treinem melhor essa sua simpatia, essa sua comunicação íntima com o desencarnado comunicante. Muito bom. Duas coisas. Eu volto de novo na questão da cultura. Essa médium que a gente comentou ontem, a gente trabalha com ela já há 6 anos. A dificuldade inicial era terrível. Por quê? Porque ela não gostava de ler. Então, qual foi o conselho dos espíritos? Ela passar a pegar pelo menos 1 hora por dia ou à noite, antes de deitar, a ler. Um pouco de doutrina, mas era para ela ler, por exemplo, romances, livros, para que ela tivesse capacidade para, como se diz assim, pegar ali a palavra no ar. E melhorou muito. E vem melhorando muito isso daí. Outros casos há, Cláudio, em que há uma ansiedade pela abundância de ideias que simultaneamente chegam à consciência do médium intuitivo. Então ele precisa ser orientado, né, que conquanto haja, né, aquela ocorrência, uma quantidade, uma multiplicidade de ideias ao mesmo tempo, que ele poderá, com calma, destrinchar e continuar assimilando na fonte para poder decodificar uma a uma. Muito bom. Médiuns. Pois não, Eric? Não, só queria colocar aqui, tem uma questão no público, né? Para não passar muito a questão da Shirley, né? Que ela pergunta qual tipo de médium pode ter o controle de não aceitar ou identificar um espírito desequilibrado, né? Sobre o tema que a gente estava falando. Acredito que, como a gente tratou, isso vem com desenvolvimento, né? Os médiums mais desenvolvidos têm melhor filtro, né? E dependendo também do tipo de médium, mecânico, semi-mecânico. Mas o médium experimentado sempre tem um maior filtro para filtrar a comunicação, né? Independente do tipo. Enfim, não sei se querem colocar também alguma coisa. Para Sheila aí, e é como nós comentamos, ao longo dos anos, a gente tem tido a oportunidade de... a grande questão é um trabalho desenvolvido no tempo e no espaço. Mediunidade é uma coisa que começa do zero e vai ao infinito. Está sempre. E fora isso, a gente precisa sempre lembrar do elemento humano que é o médium. Quer dizer, não existe ninguém nesse mundo que vai estar 100% todo o tempo. A pessoa passa por traumas, por perdas, por doenças, por necessidades próprias, pessoais. Então, a mediunidade vai num crescendo, num decrescendo. A mediunidade não é uma coisa reta. Tá? Agora, todo médium pode adquirir com o aprendizado e com a experiência um controle determinado diante da sua mediunidade e do seu
vamos dizer assim, da sua dedicação à sua educação, o seu desenvolvimento. É claro que alguns, como o Eric colocou aí, alguns têm muito mais facilidade para isso. Tá? Como a gente comentou aqui, o médium mecânico, puramente mecânico, ele vai ter uma dificuldade imensa, porque é quase que como ele perdesse totalmente a consciência durante o transe. Mas a gente tem essas experiências aqui com estudo, com dedicação, e participando de um grupo coeso, esse médium vai adquirindo até não um controle, mas ele vai adquirindo uma certeza da sua mediunidade, do trabalho que ele realiza ali, que ele trabalha muito mais tranquilo e ele vai adquirindo um certo controle sobre os espíritos desequilibrados que por ele se comunicam. Sempre lembrando que o amadurecimento do médium é no sentido de tornar voluntário o fenômeno. Então, isso é no campo do controle que se adquire. Por mais que ele entre em transe, por mais que ele seja médium de faculdade mecânica, ele nunca fica totalmente alheio ao que está acontecendo, pode interromper, pode dar um certo direcionamento. Ele não. Mais tarde nós vamos chegar nos capítulos que tratam mais especificamente do assunto. Na linha seguinte, nós temos os médiuns convulsivos, né, que é o tipo extremo dessa classificação. Ficam num estado de sobreexcitação quase febril. A mão e algumas vezes todo o corpo se lhes agitam num tremor que é impossível dominar. A causa primária desse fato está sem dúvida na organização, mas também depende muito da natureza dos espíritos que por ele se comunicam. Os bons e benévolos produzem sempre uma impressão suave e agradável. Os maus, ao contrário, produzem-na penosa. É preciso que esses médiuns só raramente se sirvam de sua faculdade mediúnica, cujo uso frequente lhes poderia afetar o sistema nervoso. Vide capítulo da Identidade dos Espíritos, diferenciação dos bons e maus espíritos. Olha, Então, Kardec adianta aí a orientação, Cláudio, de que o médium sob obsessão grave precisa ser afastado do exercício, é isso? Exato. Para vocês terem uma ideia, o trabalho que eu desenvolvo hoje há mais de 20 anos, a gente começou com praticamente 3 médiuns totalmente desequilibrados que bateram a porta do centro na época em que eu dirigia o setor mediúnico. Uma jovem, na época, se eu não me engano, com 16 ou 17 anos, ela tinha um tal descontrole, como diz aí, que o braço, tá? Quando a família nos trouxe ela a primeira vez, ela movimentava o braço 24 horas por dia. Dormindo, ela escrevia no ar. Quando a gente foi realmente procurar saber o que tinha acontecido, o seguinte, numa cidade vizinha aí, a menina começou a escrever e não parava mais em casa, é uma família muito simples, levaram num centro na cidade vizinha aqui. E a primeira vez que tiveram lá com a menina, acho que com 15, 16 anos, o dirigente falou, não, senta na mesa que você vai trabalhar. A partir daquele momento, a menina nunca mais teve controle do braço, durante anos. Então, qual que foi a providência? Mesmo naquela época, a gente ainda não tendo muito conhecimento doutrinário, foi estabelecer um horário devagar para que ela pudesse exercitar e pedindo para esses irmãos espirituais que dessem à menina, vamos dizer assim, o descanso necessário. Foi um trabalho longo de anos e foi quando principiou o primeiro grupo de desenvolvimento mediúnico dessa casa, que só tinha a palestra e o passe.
e aí a gente está aqui até hoje. Então a menina depois desenvolveu um belíssimo de um trabalho durante alguns anos, mas aí prestem bem atenção. Uma menina de uma, como é que se chama? De uma organização física e nervosa delicadíssima, que às vezes tinha que ficar dias de cama por problemas orgânicos e tal. Então, quando se estabeleceu, graças a Deus, um bom controle desses espíritos que se comunicavam, não eram maus em si, eram espíritos realmente muito necessitados que tinham achado um instrumento dócil. Né? Esse que era o grande drama. Organizou-se um trabalho, foi o primeiro trabalho organizado que a gente fez, e na verdade eram jovens espíritos desencarnados com problemas de droga. Isso você vê há praticamente 30 anos atrás. E dali veio esse trabalho até hoje. Hoje a menina não trabalha mais mediunicamente, né? Mas cuida de uma mãe doente e tal, e totalmente natural, não tem mais essa problemática do que se passou na época. Mas levamos muito tempo, e vou fazer um meia-culpa aqui. Levamos muito tempo para organizar e cuidar dessa jovem por desconhecimento doutrinário. A gente frequentava uma casa espírita, uma belíssima casa que me serviu de início, mas que não tinha estudo doutrinário, não tinha conhecimento doutrinário. A gente trabalhava com como é que se diz? Com a literatura mediúnica do meio. E aí é muito complicado. Tá? Mas é realmente muito cuidado com esses médios. Geralmente são pessoas de organização física, como diz aí, fraca, são pessoas muito doentes, no sentido físico, até orgânico, e infelizmente alguns até utilizados como médium quase que instantaneamente aí. Ok, Existe uma questão aí, né, eu já soube de um caso de uma médium que foi dito a ela que não deveria não deveria continuar, né, no exercício mediúnico, porque ela era psiquicamente muito frágil. Então a gente percebe que tem casos onde certos indivíduos têm uma constituição assim mais, digamos assim, fraca, né, para o exercício da mediunidade, e que daí não deveriam dar sequência, mas acredito que sejam exceções. Eu acho importante, né, ter que, por um lado, avaliar à luz da medicina e, por outro, tratar a obsessão, não é, que geralmente acompanha, para sabermos dar um diagnóstico definitivo a esse respeito sem precipitação, não é? Porque é muito comum que o médium inexperiente chegue gravemente obsediado, não é? Precisando, então, sendo portador de uma característica tal, de todo um suporte no primeiro momento para reconhecer melhor a sua aptidão, a sua faculdade. Meus amigos, temos... A Pois grande não. questão, só para a gente terminar aí, Rui, a Uhum. gente tem experiências negativas e positivas nessa área aí. A grande dificuldade é o conhecimento doutrinário das casas espíritas onde batem esses médios, infelizmente. Tanto é que a gente teve que se afastar do movimento para fazer um trabalho solo, trabalhos de atendimento familiar, para dar guarida a esses médiums que, infelizmente, muitas vezes têm as portas fechadas nas chamadas casas espíritas. Ok. Temos a quinta e última parte do capítulo, que nos fornece as categorias da classificação segundo as qualidades morais dos médiuns. É o item 195.
Creio que tenhamos ainda tempo para prosseguir, correto? Então vamos à leitura. Mencionamos-las sumariamente de memória apenas para completar o quadro, visto que serão desenvolvidas adiante nos capítulos da influência moral do médium, da obsessão, da identidade dos espíritos e outros, para os quais chamamos particularmente a atenção do leitor. Aí se verá a influência que as qualidades e os defeitos dos médiuns pode exercer na segurança das comunicações e quais os que, com razão, se podem considerar médiuns imperfeitos ou bons médiuns. Prossegue. A primeira categoria dos médiuns imperfeitos. Subclasses. Médiuns obsediados, os que não podem desembaraçar-se de espíritos importunos e enganadores, mas não se iludem. Médiuns fascinados, os que são iludidos por espíritos enganadores e se iludem sobre a natureza das comunicações que recebem. Quanto a estes últimos, amigos, eles podem arrastar o grupo todo, não é isso? A casa espírita inteira, degenerando numa espécie de obsessão coletiva. Lembrando que a fascinação tem nuances que é muito difícil descobrir. A gente teve alguns casos, passou por alguns casos, e a gente algumas vezes entrou nessa questão da fascinação aí. Ela não é muito difícil de acontecer, não. Precisa estar sempre alerta quanto a isso. E ela é tida como por Kardec como sendo a mais perigosa de todas, né? Justamente por isso que pelo que o Cláudio acabou de dizer, pela dificuldade, às vezes, de se identificar que esteja havendo ali um processo de fascinação, né? Eu, particularmente, já conheci um centro em que realmente já havia um processo de fascinação coletiva, onde os médiuns assistiam às palestras, de repente um levantava, o outro levantava, e eram comunicações só de espíritos. Pelo menos no dia que eu fui observar, apareceu Walt Disney, apareceu só espírito famoso. E também vendo o conjunto da obra que era desenvolvida lá no tal centro, a gente verificou que realmente o problema não era só aquele, né? Aquele é apenas um dos problemas pelo qual o centro passava. Uma característica desses centros que eu particularmente tenho observado é justamente a heterodoxia. Centros que não têm compromisso exclusivo com a doutrina espírita. São centros que pegam daqui, que pegam de lá, e no final de contas está aquela bagunça em todos os sentidos. A bagunça doutrinária, a bagunça no trabalho, a bagunça na mediunidade, né? Porque eles tentam abarcar tudo e, na verdade, não fazem nada bem, né? Mais ou menos como alguém que se enche de tarefas, se enche de conteúdos e acaba não aprendendo nada e sai alguma coisa completamente discrepante daquele resultado. Bom, eu iria perguntar se essa fascinação ela também pode derivar de obras publicadas, mas eu acho que a gente pode deixar isso para um outro momento, né? Demanda muitas considerações essa. Faz isso não, o Arthur está na sala, você já viu, né? O Arthur tem muita história para contar. Vamos deixar mais para frente aqui. Vamos apreciar o contexto. Seguindo, temos também os médiuns subjugados. São eles os que sofrem uma dominação moral e muitas vezes material da parte de maus espíritos. Médiuns levianos, os que não tomam a sério suas faculdades
e delas só se servem por divertimento ou para futilidades. Médiuns indiferentes, os que nenhum proveito moral tiram das instruções que obtêm e em nada modificam o proceder e os hábitos. Médiuns presunçosos, os que têm a pretensão de se acharem em relação somente com espíritos superiores, creem-se infalíveis e consideram inferior e errôneo tudo o que deles não provenha. Médiuns orgulhosos, os que se envaidecem das comunicações que lhes são dadas, julgam que nada mais têm que aprender no Espiritismo e não tomam para si as lições que recebem frequentemente dos espíritos. Não se contentam com as faculdades que possuem, querem tê-las todas. Médiuns suscetíveis, variedade dos médiuns orgulhosos, suscetibilizam-se com as críticas de que sejam objeto suas comunicações, zangam-se com a menor contradição e se mostram o que obtêm é para que seja admirado e não para que se lhes dê um parecer. Geralmente, tomam aversão às pessoas que os não aplaudem sem restrições e fogem das reuniões onde não possam impor-se e dominar. Deixai que se vão pavonear a augures e procurar ouvidos mais complacentes, ou que se isolem, nada perdem as reuniões, que da presença deles ficam privadas, diz Erasto. Meus amigos, esse melindre me parece existir não somente da parte dos médiuns vaidosos, mas também de integrantes de grupo, daqueles também que se deixam fascinar ou que elegem determinados espíritos como seu autor preferido. Sempre que se deparam com algum trabalho de resenha, de crítica quanto ao conteúdo dessas fontes, ficam zangados e rotulam os críticos de obsediados. Isso também é motivo de alerta, concordam? Esse tal do melindre aí, e vamos já extrapolar um pouco aqui. Acontece muito hoje com dirigentes de grupos. Se você, e principalmente se você colocar qualquer questão doutrinária na crítica. A gente já teve alguns contratempos aqui na cidade pequena, da gente ser taxado assim, não convida o Cláudio não, que o Cláudio, pro Cláudio, espiritismo é só Kardec. E daí, cara pálida? Tá complicada a questão, viu? Então, você entra aí nos médiuns fascinados e dirigentes fascinados também. Realmente só faz a gente levar mais em consideração em relação à questão moral nossa, né? De nos precavermos contra a vaidade, né? Contra o orgulho, cada vez mais, porque são paixões que assolam espíritos da nossa categoria, né? E que esses maus exemplos nos sirvam de exemplo a não ser seguido. Eu acho que a gente tem que... O objetivo de a gente estudar casos assim é justamente para que a gente aprenda que aquele não é o caminho, né? Eu, particularmente, presenciei muitos casos assim, de pessoas que receberam, inclusive, mensagens de parentes, e que o parente desencarnado falou algumas coisas que não agradou
e o que eu particularmente sabiam que eram acertadas, mas a pessoa tomada pelo orgulho de não querer ser chamada a atenção, inclusive chegou até a pôr em dúvida que era que o tal desencarnado era o seu parente, né, em questão. E eu vi particularmente que o que ele falava eram bons conselhos, né? E em nenhum momento a pessoa ficou exposta no grupo, né? Foram ensinamentos morais mesmo, um aconselhamento muito bem feito, e a pessoa levada por esses melindres aí, motivados pela vaidade e pelo orgulho, né? Sem contar essa questão da análise das mensagens, né? Tem médium que acredita que as mensagens que vêm para o seu intermédio são sempre perfeitas, né? Não tem nenhum erro, nada, nada, nada. E aí se criam essas situações que são realmente muito ruins e desestabilizam um grupo. Por isso que o Erasto é bem firme, ó. Deixai que se vão pavonear algures, quer dizer, para lá, e procurar ouvidos mais complacentes, ou que se isolem. Nada perde as reuniões que da presença deles ficam privados. Então, eu acredito que uma reunião bem conduzida deva disciplinar esse tipo de médium. Claro, pode dar até algumas oportunidades, mas quando se vê que ele não se corrige, eu acredito que ele deva ser afastado. Nós tivemos algumas dificuldades de entender isso, porque em qualquer grupo, principalmente de mediunidade, os amigos já devem ter experiência quanto a isso, você sempre tem um médium que se sobressai. Não porque ele é melhor do que os outros, é porque o seu tipo mediúnico se presta mais àquela atividade. E é muito difícil quando ocorre isso e o médium se deixa levar. Então, como dirigente, eu posso dizer para vocês que, assim, muitas vezes os dirigentes ficam melindrados em perder aquele tipo de médium, que geralmente causa mais visão do grupo, etc. e tal. E a gente aprendeu por poucas e boas que essa questão aí, deixa aí, sempre vai ter médiums para conduzir a tarefa, o trabalho, e a gente não perde nada, não. Isso vem de uma falta de compreensão do papel do médium, né? Que o médium ele é um intermediário, né? Então a comunicação não é dele para ele se envaidecer, né? Ou para se ressentir com as críticas, né? Isso é bem comum no movimento espírita, principalmente quando se critica comunicações vindas de médiums considerados, né, os popstars aí no movimento, médios conhecidos, né? Chico, Aqui enfim, está o que eu achei na web. Divaldo, enfim. Mas, como diz o próprio livro dos médiums, não há médium perfeito na Terra, né? Então, realmente, se algum médium, algum grupo toma essa atitude, é melhor afastar a pessoa, né? Porque pode ser um caso de fascinação, né? E caso não se afaste, vai passar para o grupo inteiro, né? Então, melhor ter esse discernimento. Novamente, aí devemos reconhecer uma questão cultural, né? Porque nós estamos inclinados ainda à idolatria. Nós precisamos de uma certa referência pessoal, de alguém que seja o nosso superior e que nos dê a coisa de maneira infalível, pronta, acabada para seguirmos, né, como exemplo. O Espiritismo veio para romper com essa cultura, para nos fazer emancipar intelectualmente e compreendendo que o progresso intelecto-moral é fruto de um trabalho criterioso que não se pode transferir a ninguém nem abdicar, né? Então, passamos a ser iconoclastas para perceber que todos têm pontos fortes e pontos fracos, todos estamos ainda em vias de progressão espiritual, não podemos nutrir a expectativa de perfeição em nenhum espírito, em nenhuma fonte, renunciando àquilo que Deus nos concedeu
não é, que é a liberdade de pensar, a capacidade de refletir em busca da mais aproximada verdade. Eu acho que estamos no momento final, não é, Eric? Sim, então é isso, pessoal. Queria agradecer ao Arthur, ao Rui, ao Cláudio, a todos, né, que estão aqui. Então, pessoal, nos vemos numa próxima. Um abraço, boa noite.